Graça e paz a todos. Venho mais essa manhã, mais esse dia trazer um conteúdo edificante da palavra de Deus para cada um de nós, ok? Uma palavra que o Senhor falou comigo hoje de manhã, que se encontra em 1 Coríntios 10, ok? A palavra de 1 Coríntios 10 é um tema que se trata de muitas questões com relação à nossa fé, ok? Vai tratar, eu vou ler os subtítulos, O primeiro subtítulo fala o seguinte: não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas tentaram. Ele vai usar os exemplos dos israelitas no passado, que no deserto confrontaram a Deus e tiveram o seu castigo, ok? E vai usar isso como um exemplo negativo para nós, para que a gente não faça como eles fizeram. O segundo subtítulo vai falar sobre a idolatria e o culto a demônios, ok? E o terceiro subtítulo vai falar sobre a liberdade e o amor cristão, ok? E você vai ver que tudo isso que ele está fazendo, toda esta pregação, não está separada uma da outra como se fossem temas diferentes. Na verdade, faz parte da mesma pregação que Paulo está fazendo, ok? Na Bíblia, enquanto ela era em forma de manuscritos, ainda antes dela ser transliterada para que o mundo todo pudesse ouvir a palavra de Deus, antes da transliteração, a Bíblia não tinha subtítulos, elas não tinham títulos, elas só tinham as pregações da palavra de Deus, que serviam para consolar os cristãos naquela época. Essas cartas eram passadas de mão em mão, a fim de consolar cada pessoa. E como em algumas regiões era proibido o uso da palavra de Deus, eles escreviam a palavra de Deus e guardavam em alguns lugares, entende? Onde eles poderiam transportar essa palavra de um lado ao outro, ok? E onde eles poderiam ler quando eles bem quisessem, ok? Eu creio que chegará um tempo que esta palavra ficará escassa, ok? Pode ser que não proíbam a pregação do evangelho, ok? Mas pode ser que decretem a morte dos cristãos, que é o que vai ocorrer na grande tribulação. Só que o que acontece? Com a morte dos cristãos não terá verdadeiros cristãos para pregar o evangelho. O que restará serão falsos cristãos. Compreende? E convenhamos, não é uma base de apoio muito boa a vida de um falso cristão, ok? Porque uma vez que ele negou a Cristo para receber a marca, como você pode se apoiar nesse cara para seguir um exemplo de um verdadeiro irmão, ok? Não tem como. Mas a verdade é, seremos conservados por Deus para a salvação, ok? Ele não prometeu que a gente seria livre das aflições na carne, que nós não passaríamos por aflições no mundo, Pelo contrário, ele deu testemunho que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele disse. E logo mais os seus apóstolos também disse: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa diante de Deus padecerá perseguições, quer sejam perseguições ideológicas, quer sejam perseguições físicas, e quer seja também perseguições espirituais, por meio das tentações, por meio de todas as artimanhas do nosso inimigo espiritual, do adversário da nossa alma. Mas vamos lá, sem demora. 1 Coríntios 10, completo, vai ser 33 versículos. Diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual,
E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo Jesus. Ok? Então ele está falando que aqueles homens provaram os cuidados de Deus, provaram o maná caindo do céu, foram batizados na nuvem e no mar, na abertura do Mar Vermelho, viram os milagres, testemunharam com os próprios olhos tudo aquilo. Nós, porém, não testemunhamos, ok? Mas como fazemos parte desta vida espiritual? Nós fazemos parte por meio da comunhão com os irmãos, fazemos parte por meio da ceia, fazemos parte por meio da cruz de Cristo, por meio da água e do sangue, por meio do batismo, ok? Onde nós morremos ali com Cristo e ressuscitamos com Ele por meio da fé, ok? Para sermos de Cristo, para servirmos a Cristo, tá? Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Isso que ele está falando prostrado, essa palavra, ele está querendo falar mortos, foram mortos no deserto, ok? Deus os matou ali naquele deserto, ok? Aqueles quanto o coração de Deus não se agradou deles, ok? E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Ora, a cobiça é um pecado que parte do quê? De um desejo, ok? É a mesma coisa que Jesus falou. Lembra o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se olhardes com intenção impura para uma mulher a fim de cobiçá-la, você já pecou em seu coração. Jesus não está falando que a lei foi escrita de um jeito e depois que ele veio ele mudou a lei. Não, ele está falando que aquela lei que ele instituiu já tinha uma outra lei semelhante àquela que ligava com a lei de adultério. Qual que é a lei que ligava com a lei de adultério? Seria o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. E lá está escrito: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará os bois do seu próximo, não cobiçará os servos do seu próximo. Aqui ele está falando de um contentamento, da pessoa ser feliz com o que ela tem. Você percebe que todas essas coisas também tem um outro pecado, não é só o pecado do adultério e da cobiça em si, mas é o pecado também da inveja, ok? A inveja está presente em vários outros pecados, ok? Mas é muito fácil um homem confessar o seu orgulho, confessar o seu egoísmo, confessar as suas impiedades, mas é muito difícil um homem confessar a inveja, ok? Porque a inveja é algo que depende do homem dizer que outro é melhor que ele, ok? Dizer que outro tem algo que ele não tem, compreende? E está tudo bem o outro ter algo que eu não tenho, ok? Só que tem pessoas que invejam coisas que são imateriais. Por exemplo, tem pessoas que invejam a felicidade alheia, ok? Sem saber se aquela felicidade é a verdadeira felicidade, entende? Porque felizes são aqueles que a Escritura declara como verdadeiramente felizes, entende? As bem-aventuranças são isso. Muito felizes são aqueles que praticam essa bem-aventurança, ok? Então, é isso. A cobiça já faz parte também do pecado de adultério, porque a cobiça está ligada ao desejo humano. E não somente a cobiça, ok? Qualquer outro pecado que está na mente e no coração dos homens. Tanto que a palavra de Deus diz que ele virá para julgar o segredo dos homens. E onde os homens guardam os seus segredos?
no coração. Por isso também a palavra de Deus vai nos dizer: de tudo que guardardes, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Ok? E que vida é essa que ele está querendo dizer? A vida eterna em Jesus. Ok? Uma vez que nós recebemos pela fé o Espírito de Deus em nosso coração, nós estamos recebendo a promessa, o selo da salvação. Ok? Então, se tiver que guardar algo, guarde o seu coração. E o seu coração que ele está falando ali é o pensamento seu. O coração é algo abstrato, entre aspas, assim, ao ponto de que o homem, ele tem a sua natureza pecaminosa ali, no cerne do seu ser, que é o coração. Ok? Eu creio que o coração humano ali esconde as maldades humanas, como o próprio Jesus declarou, que a boca fala o que vem do coração. A boca representa um gesto inteligente, não é um gesto abstrato como o sentimento. É um gesto consciente. Para você falar algo, você tem que ter pensado sobre aquilo. Ok? Tem que ter gerado uma ideia dentro de você. E o que a gente pode dizer é o seguinte: que a nossa mente é um reflexo da nossa natureza. Ela é como um espelho que reflete quem nós somos, entende? Reflete a nossa natureza. E por isso que a palavra de Deus vai dizer que aquele que não pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que compara o seu rosto de frente a um espelho natural, né? Naquele momento ele lembra como é, mas na hora de fazer a prática, ele não sabe como é, porque ele nem sequer tem praticado, ok? Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar. Ok. Aí você deve estar pensando, mas eu não cometo idolatria, eu não adoro imagens, eu não me curvo a imagens, então eu não tenho como ser idólatra. Ora, todo homem forma para si um Deus, segundo suas concupiscências. Todo homem forma para si um Deus, segundo suas concupiscências. Sabe o que Paulo falou sobre algumas pessoas que se desviaram por causa de riquezas? Ele falou que o Deus delas era o ventre delas. Sim, a barriga delas era o Deus delas. Agora eu te pergunto, será que o alimento também não pode ser uma forma de Deus? Porque por causa do alimento, Esaú abandonou sua primogenitura. Por causa de alimento, ele abandonou a primogenitura, que hoje nós sabemos que era figura de coisas eternas, que estava representando a salvação. Ok? Por isso que a própria Escritura também diz que não se achou espaço para conseguir novamente a primogenitura, mesmo que com lágrimas ele tivesse buscado. Ok? E Jacó, a palavra Jacó, em muitas das vezes representa enganador. Ok? Aquele que engana. E eu te pergunto, quantos de nós não somos assim, como Jacó, enganador? Ok? E a história de vida desses dois começou perturbada desde o ventre, ok? Porque desde o ventre eles lutavam para saber quem nasceria primeiro. Tanto que Jacó nasceu agarrado aos pés de Esaú, entende? Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu com sua mão segurando o pé de Esaú, ok?
E a Escritura diz que Deus se compadeceu de Jacó e não de Esaú, né? E as Escrituras vai dizer que essas duas crianças não fizeram nem bem nem mal, para que o desejo de Deus de exaltar Jacó já estivesse presente. Eles não fizeram bem ou mal para que Deus escolhesse Jacó e aborrecesse Esaú. Ok? Diz o seguinte: não faças, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Uma das coisas que a gente percebe no mundo de hoje é o seguinte: a palavra de Deus, quando fala da corrupção dos últimos dias, ela vai dizer o seguinte, que estes homens depravados, maus, perversos, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui eu falo todos os tipos de prazeres, não só o prazer sexual que eles praticam, mas também o prazer do alimento, o prazer das bebidas alcoólicas, o prazer das drogas, tudo isso, ok? E eles fazem disso o seu Deus, ok? Eles deixam que esse Deus que eles formam para si domine sobre eles, ok? Então aí está a idolatria, ok? Em formar coisas estimadas por você mais do que a Deus. O seu filho pode ser um Deus, sua esposa pode ser um Deus, você pode ser um Deus, ok? Formado por sua consciência carnal. Você pode formular um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo da Bíblia, a ponto de adorar um Jesus que não é Jesus, ok? Olha quantos perigos a mente humana não pode formar. O coração humano é uma fábrica de idolatria, ok? É uma fábrica enorme de idolatria, ok? Por isso a palavra de Deus diz: leve cativo os seus pensamentos, os seus sentimentos a Deus, ok? Para serem julgadas à luz da palavra de Deus, para que você saiba se aquilo que você está fazendo é correto ou incorreto diante de Deus, para que Deus não se desagrade de ti e te destrua junto com os ímpios, ok? E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil pessoas. Você consegue imaginar quantas pessoas não morreram naquele dia? Quantos corpos não ficaram jogados no deserto naquele dia por causa da prostituição? Existem dois tipos de prostituição. A prostituição física, que é o homem com uma mulher ou qualquer coisa que seja. Isso inclui o homossexualismo também, o lesbianismo também inclui aí. Inclui este tipo de traição, que seria a prostituição, ok? E inclui um outro tipo de prostituição, que é a prostituição espiritual, ok? Por que eu falo a prostituição espiritual? Que é quando o homem trai a Deus para dar ouvido a demônios, ok? É quando o homem trai a Deus, se torna um apóstata e dá a sua vida aos demônios, ok? Vive a sua vida a fim de satisfazer os demônios. Ah, mas essas mesmas pessoas são as que falam que não servem o demônio. Entende? Essas mesmas pessoas são as pessoas que falam que são amigas de Jesus, sendo que Jesus declarou desde já: vós sois meus amigos, se fizerdes tudo quanto vos mando. E ora, os mandamentos não são gravosos, não são pesados, ok? Porque o que ele pede é que você ame as pessoas como a si mesmo e a ele como soberano absoluto acima de todas as coisas, ok? Os mandamentos não são gravosos, ok? Por aquele que participa desse mandamento com o coração sincero, com o coração verdadeiro, debaixo da graça de Deus e não por meio da circuncisão, ok?
A circuncisão pertence a quem? O pacto da circuncisão pertence aos homens ou pertence a Deus? E quem é o verdadeiro circunciso? É o que é circunciso no corpo ou é o que é circunciso no coração? Porque se você disser que é o circunciso no corpo, isso demonstra que você é um homem que quer se salvar por obras. Porque todo aquele que se circuncida na carne está obrigado a carregar toda a lei. E aquele que errar em um ponto dessa lei será culpado de todos. Ok? E ora, o que a lei de Moisés diz sobre aqueles que querem ser salvos por essa lei? Que se ele adulterar, se ele fazer qualquer coisa que os homens fazem hoje em dia, esses homens receberão a sentença da morte. Agora eu te pergunto, o que é maior, a sentença da morte física neste corpo ou a sentença da morte espiritual no lago de fogo? O lago de fogo é uma consequência muito maior, mas ele é fruto das coisas que a gente tem praticado nessa vida. Compreende? Não tem como você separar uma coisa da outra, a consequência do lago de fogo com as coisas que você pratica nessa vida. Não tem como você separar, ok? Então não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela mordida das serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ok? Então ele está combatendo aqui o tentar ao Senhor teu Deus, porque o próprio Jesus, em meio à tentação no deserto, quando Satanás levou ele sobre o pináculo do templo, ele falou: jogue-se daqui, e os seus anjos vão te segurar e eles vão reconhecer que você é o Salvador do mundo. Ok? E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ok? Então, o homem que tenta fazer coisas para provar, para querer confrontar a Deus, tentar a Deus. Tem um caso de um rapaz na internet que aconteceu o seguinte, deve ser lá pelos Estados Unidos, né? Ele estava provocando a Deus em um dia que estava relampeando. E ele falava: se Deus existe, que ele manda um raio aqui perto de mim agora, que ele mande um raio em cima de mim. Ok? Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, se ele sobreviveu, se ele não sobreviveu. Ok? Mas o primeiro raio veio como um aviso. E o raio caiu do lado dele no vídeo. Qual que foi a reação deste rapaz? Ele ficou com medo, recuou e parou de confrontar a Deus? Não. Ele continuou confrontando a Deus. E depois de um segundo no vídeo, tem um clarão no vídeo inteiro, não dá para ver nada, e basicamente aquele homem foi acertado por um raio que ele mesmo estava pedindo. E eu te pergunto, se isso aconteceu com esse rapaz, as pessoas dizem: um raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar, né? Mas Deus pode fazer um raio cair no mesmo lugar. Ok? E caiu próximo a ele, porque Deus estava dando chance para que ele recuasse. E ele não recuou. E pela afronta que ele fez a Deus, ele levou sobre si o castigo que ele mesmo estava pedindo. Ok? Então, aprendam a não confrontar o céu, a não confrontar a Deus, a não entrar em guerra com os anjos de Deus. Ok? Porque eles têm na mão a sua espada e estão prontos para ouvir a ordem de Deus para matar todo aquele que confrontar este Deus. Ok?
E no fim é o que vai acontecer. Aqueles que aceitarem a marca vão querer fazer guerra com os céus quando Jesus estiver vindo para julgar o mundo. Vão fazer guerra com o céu. Vão achar que são mais fortes que os anjos de Deus. E suas carnes será dada às aves de rapina. Ok? Como diz as Escrituras. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmuremos também, como algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para nos avisar no tempo em que está chegado o fim dos tempos, o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, tome cuidado para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possa suportar. Isso inclui todo tipo de tentação, ok? Inclui a tentação da carne, que são as paixões da carne. Inclui a tentação de se suicidar, inclui a tentação de ser tentado a fazer algo que vai prejudicar a sua vida, ok? Como um assassinato, por exemplo. E o que eu posso dizer? A Escritura declara que a tentação é algo humano, ok? Ela vem dos anseios, das paixões que em nossos membros combatem, ok? Vem do âmago do nosso ser, da nossa natureza pecaminosa. Nós temos que separar aqui duas coisas, ok? A natureza de Deus em nós e a natureza do pecado em nós. Ok? Essas duas coisas estão juntas, ok? Mas elas não se misturam. Não tem como algo santo se misturar com algo que não é santo, ok? Essas duas naturezas estão em nós. Só que uma vai lutar contra a outra, compreende? Uma vai querer fazer força para um lado, a outra vai querer fazer força para outro, ok? Existem muitos caminhos que saem do nosso coração que aparentam ser bons para os homens, mas o seu fim, diz as Escrituras, leva à morte. Então, como identificar qual é o caminho correto? Leve o seu coração para Deus. Procure diante de Deus saber, Senhor, isto que estou sentindo, isto que planejo fazer, é algo que é do seu coração ou é algo do meu coração? Leve não somente as coisas ruins diante de Deus, leve as coisas que são aparentemente boas, mas que você não tem certeza se é pecado ou não é. Tem coisas que você não vai saber se é pecado ou não. Como você vai ter esse discernimento se é pecado ou não? Por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras, buscando irmãos que te orientem, irmãos que têm mais capacidade que você para te orientar, ok? A gente precisa reconhecer que tem pessoas que têm mais conhecimento de Deus do que nós. Às vezes vocês acham que eu estou pregando aqui, que eu tenho muito conhecimento, mas pelo contrário, tem pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, ok? Tem pessoas que viveram coisas que eu não vivi ainda, ok? Que podem me aconselhar em diversas coisas que eu não tenho capacidade para mim mesmo me aconselhar nisso, ok? E as experiências vêm para que a gente aprenda com elas. Então, a palavra de Deus, por diversas vezes, ela permite que outras pessoas tenham experiências ruins para que nós não tenhamos essa mesma experiência. Como no caso dessas pessoas que morreram no deserto e ficaram posto como exemplo para nós nos dias de hoje.
ok? Para não imitarmos e não irmos pelo caminho que ela está falando, porque o próprio Deus não quer que a gente vá por esse caminho, ok? E sobre o não murmurar, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que essa é a vontade de Deus? Se ele escreveu toda a sua história, desde o seu nascimento até a sua morte, então as coisas boas e as coisas ruins que acontecer, ele decretou que aconteceria. Então, e a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, okay? Que foi chamado segundo o seu propósito. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela vai orientar o seguinte: que em tudo você tem que dar graça, ainda que você não entenda o propósito daquilo. Pode ter acontecido em um só dia várias coisas ruins sobre a sua vida, ok? Pode ser, por exemplo, que eu saia para trabalhar, a minha esposa e meu filho fiquem dentro de casa e alguém venha e tire a vida deles enquanto eu esteja trabalhando. Porque enquanto eu estiver trabalhando, a minha proteção não está sobre eles. Então, o que faz com que eu vá em paz para o serviço? Porque eu preciso ir em paz para o serviço para trazer o sustento para minha família. O que vai me deixar em paz para ir para o serviço? A proteção de Deus. Ok? Quem é mais poderoso para proteger a minha família? Eu ou Deus? Se você está falando que é você, é porque você ainda não compreendeu a força de Deus, o poder de Deus. Você não compreendeu quanto Ele é uma fortaleza firme no dia da angústia, que você pode se refugiar nela. Ok? Há casos de homens que tentaram fazer coisas contra homens de Deus e perderam a sua vida. Ok? Procure relatos nas escrituras sobre isso. Procure relatos em testemunhos sobre isso. De pessoas que tentaram fazer algo contra homens de Deus e perderam suas vidas. Você vai achar. Você vai achar. Ok? E pode ser que não pagaram ali na hora, mas vão pagar depois. Ok? Não ache que Deus é tardio em trazer a sua justiça. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 14 de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que digo. Por acaso, o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Jesus Cristo? E o pão que partimos, não é, por acaso, a comunhão do corpo de Cristo? Que corpo é este? Ok? É um vínculo, querendo ou não, de uma certa forma, um vínculo com os irmãos na igreja. Ok? Mas o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas desprezam a igreja por causa dos muitos escândalos. Elas não conseguem permanecer com irmãos verdadeiros na fé. Elas têm prazer em ouvir palavras de irmãos falsos na fé. Elas querem ouvir palavras de homens orgulhosos, como eles são orgulhosos. E por isso se desviam, e desviam, e desviam, e nunca voltam a Deus. Porque não entenderam que a palavra de Deus orienta a não você sair do mundo, ser arrebatado desse mundo, para não ficar perto dos ímpios. A palavra de Deus orienta você. Se você vê um irmão que é idólatra, é avarento, orgulhoso, adúltero, igual o mundo é, afaste-te desse. A Bíblia não orienta você se afastar das pessoas do mundo. Pelo contrário, você se aproxima delas para levar o evangelho, levar a salvação. Só que
ao irmão que está há anos e anos na igreja, tem um orgulho muito grande, continua na prática de adultério, de pecados, escandalizando e escandalizando, você vai continuar sendo amigo desse irmão? Claro que não. A palavra de Deus diz: afasta-te desses. Ok? E o que o mundo faz? Eles se aproximam desses, porque eles não querem abrir mão de seus pecados. Você tem que entender o seguinte: aquele que prega falsas doutrinas e aquele que ouve, ambos são culpados, ok? Porque o que ouve e tem prazer em falsas doutrinas, mas despreza por voluntariamente o verdadeiro evangelho quando lhe é pregado, este homem trará sobre si a condenação também. Não é só o que prega, mas o que prega está trazendo sobre si dupla condenação. Ele não entra no céu e não permite que os outros que queiram entrar entrem. Ok? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Ele está comparando a Santa Ceia, ok? O comer o pão, o beber o cálice, ali, como o sangue sendo algo virtuoso, de fato, de Cristo, ok? E como que a gente pode interpretar essa questão também? Os cristãos naquela época, eles padeciam muitas perseguições. Eles derramavam suor, lágrimas e sangue diante de Deus. Então, a gente pode dizer o seguinte: o que é esse pão que partimos? Olha como é mais profundo do que a gente imagina. O que é esse pão que partimos na ceia? Esse pão que rasgamos assim e dividimos uns para os outros. Este pão é a comunhão no corpo de Cristo. Qual corpo de Cristo? A igreja. É a comunhão com a igreja, com os que verdadeiramente se portam como igreja, ok? E o que é este sangue, este vinho que bebemos, ok? O que é o sangue de Cristo aqui em nós? É fazer-se participante das perseguições junto com os seus irmãos. O que a palavra de Deus diz? Lembrai-vos dos presos, como estando vocês mesmos presos com eles. Aí a gente se aprofunda um pouco mais. Como que eram as prisões romanas? Você acha que o detento chegava lá, tinha uma cama com um colchão ali para ele dormir e ele ficava aguardando ser decapitado e morto? Não. Havia torturas naquela cela romana. Havia duras punições para quem ficava ali e não negava a sua fé. Ok? Havia duras punições. Então, quando a palavra de Deus diz: lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, lembra-se dos presos como se você estivesse lá, sofrendo o que ele está sofrendo lá. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, a comunhão no sangue de Cristo é isso, é fazer-se participante também das perseguições por amor ao Evangelho, ok? Vede Israel segundo a carne. Ele diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Qual é o mesmo pão? Cristo, a vida de Cristo em nós, entende? E por amarmos a Cristo, sofremos essas perseguições e suportamos por meio da graça, não com força própria, mas por meio da graça de Deus, ok? Vede Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, por acaso, participantes com o altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejas participante com os demônios. Ok? Isso aqui inclui muitas questões, muitas coisas. Paulo aqui não está falando de um alimento físico apenas, ok? Porque existe o alimento físico que pessoas do mundo podem oferecer a ídolos e querer oferecer a nós.
A palavra de Deus diz, se ele declarar isso, não coma, ok? Por causa daquele que declarou. Mas aí também entra outra questão. Se eu sei que uma pessoa tem uma religião diferente da minha, se eu sei que uma pessoa vive oferecendo alimento a ídolos, você acha que eu tenho que ir, eu tenho que ir na casa dessa pessoa e comer dos alimentos dessa pessoa sem saber se ela está oferecendo a ídolos ou não? Hein? Eu posso dizer, eu não iria. Se eu sei que a pessoa faz isso, eu não iria. Ok? Não pode. Ele diz o seguinte: não quero que seja participante com os demônios. Isso não inclui somente alimento físico, ok? Mas também alimento espiritual. Também inclui doutrina espiritual, ok? Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, ok? Ou seja, compartilhar essas dores com aqueles que são perseguidos pelo Evangelho e viver cedendo a sua vida ao inimigo, ok? Não pode ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui ele está falando para a pessoa não viver fazendo as vontades da carne, ok? É basicamente isso. Não viver fazendo as vontades da carne, sabendo que você está participando desses sofrimentos na terra, ok? Então, procure se santificar como um corpo santo que somos, ok? Não porque o homem pode ser santo por si mesmo, mas que aquele que santifica o homem é poderoso para declará-lo santo, ok? Aquele que santifica o homem é poderoso para declará-lo santo, mas o homem por si só não se pode declarar como santo, ok? Ele nos santifica e a glória torna a ele e não a nós. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? No versículo 22, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. É isso que ele está falando, ok? Eu posso fazer tudo o que eu quiser. No mundo aí eu tenho a liberdade para eu fazer o que eu quiser. Mas a questão é, será que tudo o que eu fizer mesmo vai ter poder para edificar a minha vida sobre o solo rochoso da palavra de Deus? Será que eu vou conseguir edificar a minha casa sobre a rocha ou sobre a areia, praticando o que o mundo pratica? Claro que não. Por isso que ele orienta. Tem coisas que são permitidas. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso assassinar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas essas coisas não edificam a minha vida espiritual, ok? Essas coisas não edificam a minha alma diante de Deus. O que Paulo está orientando é: procure fazer as coisas que edificam, ainda que o mundo ache que você está se prendendo. A prisão verdadeira é aquela que o homem não consegue sair. E eu posso dizer uma coisa: uma vez que você se afasta do pecado e volta para ele, é muito difícil você sair. Muito difícil você sair. Prisão é isso. É você não conseguir libertar de si mesmo. Você não conseguir se libertar da sua natureza pecaminosa. Isto é prisão. Ok? Mas agora em Cristo não há prisões, não há cadeias. Porque todas as coisas que Deus fala que nós podemos praticar, que são boas em sua palavra, nisso não há restrição. Nisto não há lei condenando. Ok? Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Ou seja, busque agradar outros no que diz respeito a essa mesma edificação que ele estava falando no versículo anterior. Ok?
Comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Ou seja, ele está orientando. Coma das carnes dos açougues sem perguntar nada, ok? Por causa da consciência. E diz o seguinte: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A terra é de quem? É dos homens? Não, é do Senhor. E a plenitude que há na terra pertence ao Senhor, ok? E se algum dos infiéis, ou seja, pessoas ímpias, vos convidar e quiserdes ir, quer seja um churrasco ou uma festa de aniversário, qualquer coisa, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Se quiserdes ir, tem essa questão. Pode ser que você queira ir, pode ser que você não queira ir. Ok? Em ambas as coisas você não estará pecando. Ok? Se você cumprir esses requisitos. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, se a pessoa declarar que está comendo, que aquilo que você vai comer foi sacrificado a demônios, entende? Não vai falar demônio, vai falar ídolos, né? Mas a demônios, não coma. Não coma. Só que na verdade, pode ser que a pessoa ela tenha oferecido e não fale para você. E de fato, se ela não falar para você, você não saber qual que é a vida dela, qual que é a religião dela, acabará que você terá uma certa proteção de Deus com relação a isso, ok? Mas a partir do momento em que a pessoa declara que aquilo foi oferecido a ídolos, não se deve aceitar, ok? Mas ele diz o seguinte: digo, porém, a consciência não a sua, mas a do outro. Pois porque há de ser minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele relata essas coisas a nós, ok? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas olha quantas coisas ele não falou, ok? Olha quantas coisas ele não falou em relação àquilo que parecia meramente o partilhar do pão, entende? Na verdade, ele estava falando do compartilhar de sua própria vida com aqueles que estavam recebendo a vida de Cristo neles, ok? Porque muitos se inspiravam na fé de Paulo para também darem a sua vida por Cristo. Por isso se faziam também participantes da fé de Paulo e das perseguições de Paulo, ok? O apóstolo Paulo é alguém muito querido no meio cristão, porque ele teve o seu ministério entre os gentios, ok? Os gentios, na verdade, são muito gratos a Paulo por causa disso, ok? Mas muito mais gratos a Jesus por ter morrido por eles na cruz. Não ache que há uma certa idolatria sobre o apóstolo Paulo na igreja
protestante, ok? Na igreja evangélica não ache que há uma idolatria sobre homens. A verdade é, sabemos que Paulo foi usado por Deus, ok? Embora muitos judaizantes achem que ele foi um profano. E ao declarar que ele foi profano, muitos judaizantes também declaram que a nossa fé é algo profano. E eles profanam também o sacrifício de Jesus, ok? Muitos deles não entendem essa graça, essa misericórdia, entende? Muitos deles querem salvação por lei. E posso dizer com total exatidão, eles não estão salvos, ok? Não tem como um homem orgulhoso, cheio de orgulho, de arrogância, dizer que será salvo pela obra da lei. É como se ele dissesse que ele pode se salvar. Para que um salvador? Eu posso me salvar, para que eu vou precisar de Jesus? Ele pensa em seu orgulho. Para que eu vou precisar de Deus? Ok? Ora, para que ele ora então diante de Deus se ele pode se salvar? Por que ele ora diante de Deus se ele pode alcançar a salvação? O homem que pensa dessa forma tende a se afastar cada vez mais de Deus, ok? O seu orgulho o impede de enxergar a realidade, entende? De que ele não é nada, de que ele depende de Deus e que sem Deus ele nada pode fazer, como relata as Escrituras. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Você não pode ter um bom relacionamento com a sua família, você não pode ter um bom convívio no seu serviço, você não pode ter uma boa vida, uma boa vivência cristã. Você não pode ter nada, absolutamente nada sem Jesus, ok? Se você não crê que Ele pode te transformar para que nessas coisas você seja transformado, tenha a sua vida de certa forma transformada, sinto lhe dizer, mas você não vai conseguir por si mesmo. Você não vai conseguir praticar 613 leis. Você não vai. Esquece, ok? Só no mandamento de honrar pai e mãe, um monte de pessoa já erra, ok? Só nesse mandamento aí, muitas pessoas já erram, só nisso, ok? E outra coisa, tem leis que você praticamente deveriam ter se você tivesse propriedades. Quer dizer que, por exemplo, tinha leis que diziam que no seu campo, porque eles cultivavam a terra naquele tempo, no seu campo você deveria deixar as frutas que caíssem no solo, você não deveria pegar, e um canto da sua plantação deveria ficar para que os estrangeiros e aqueles que estavam necessitados pudessem comer daqueles frutos, ok? Então, essa lei, quem não cultivava a terra, podia fazer essa lei? Pode cumprir essa lei? Não pode, ok? Lei sobre menstruação. Aquele que é homem pode cumprir a lei sobre a menstruação? Que fala no Antigo Testamento, daqueles ritos de purificação? Não, não pode. Ok? Então quer dizer que essa lei de purificação eu sou obrigado a cumprir? Ok? Quer dizer que essas leis, se eu pecar, eu tenho que passar por um rito de purificação para ser perdoado o meu pecado? Ou será que apenas o sangue de Cristo já é suficiente para perdoar o meu pecado? Será que se eu pecar, eu tenho que pegar uma ovelha e sacrificar no altar de Deus para ser perdoado o meu pecado? Ou será que Cristo já veio como esse cordeiro e foi sacrificado pelo próprio Deus por amor de mim, para que eu pudesse ter o perdão dos pecados? Claro que houve isso, entende? Um sacrifício verdadeiro, puro, santo e perfeito, ok? Porque o sangue de bodes e ovelhas e de animais não podem perdoar pecados, ok? Só quem pode perdoar pecados é Deus, ok? Por isso havia judeus no século passado que estavam recebendo o castigo de Deus, ofereciam sacrifícios e Deus não os ouvia.
E até nos dias de hoje, se oferecer sacrifício e Deus não perdoar, é porque não estão entendendo de coração o que significa o sacrifício. Entende? Estão desprezando o sacrifício perfeito de um ser humano, ok? Foi carne humana que foi dado no nosso lugar, não carne de bodes e ovelhas que hoje morre e amanhã tem mais. Não, Jesus morreu e ressuscitou. E o seu sangue ficou como testamento. A terra que bebeu o sangue de Jesus testemunha que todo aquele que nele crê será salvo. A terra que bebeu o sangue de Jesus testemunha que todo aquele que nele crê será salvo. E que ele é rocha de escândalo para muitos, ok? Só que aquele que nele crê não será envergonhado, como diz as Escrituras. Aquele que nele confia, que confia nessa rocha, não será envergonhado, ok? Os homens podem humilhar, os homens podem pisar aqueles que falam de Deus, mas não podem envergonhar com relação a eles não terem vivido a verdadeira fé. Ok? Se tem algo a ser dito, será dito em secreto. Ok? Vá aos pés de Deus, converse com Deus. Se tem algo que Ele tem para falar com você, Ele tratará no dia de hoje. Façam como diz as Escrituras: buscai ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto está vivo, busque a Deus. Enquanto você está vivo, há esperança de salvação para você. Há esperança de salvação para os piores homens da humanidade. Ok? Há esperança de salvação para mim, para você. Mas não nos consideremos bons diante de Deus. Nos consideremos como maus. Ok? Porque nós somos maus por natureza. Ok? E eu conheço as minhas maldades, eu conheço os meus pecados, e eu posso dizer com exatidão: aquele que diz que eu sou bom, quão grande blasfêmia não está dizendo. Ok? Quão grande blasfêmia não está dizendo. Porque eu conheço os meus pecados. E Deus conhece os meus pecados. E eu posso dizer com total exatidão: aquele que diz que eu sou bom não sabe as coisas que eu já pratiquei. Não sabe como o meu pecado me persegue dia após dia. Não com domínio sobre minha vida, mas me persegue em várias e várias e várias tentações. Ou você acha que eu também não sou tentado a lembrar desses pecados? A lembrar do quanto ruim eu fui? Ou você acha que eu não sou tentado a dizer que ou você acha que eu não sou tentado a ficar pensando nas coisas que aconteceram? A palavra de Deus fala que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não faz menção. Mas a nossa mente humana nos acusa. O nosso coração nos acusa. E a palavra de Deus diz: se nosso coração nos acusa em algo, maior do que o nosso coração é Deus. E Ele julgará todas as coisas. Ok? Confiança em Deus e não seu coração. As coisas que Ele perdoou, declare-as como perdoado. Ok? Ele não lembra dessas coisas. Ele não faz menção dessas coisas com o intuito de nos acusar, uma vez que Ele perdoou os nossos pecados. Então tenha fé que seus pecados foram perdoados e serão perdoados. Esteja em paz com o pecado que já foi perdoado, ok? E se em algum momento surgir memórias disso, peça a Deus
que retire esses sentimentos de você, que retire essas acusações diante de você. Porque certamente, se o seu pecado já foi perdoado, Satanás está te acusando de pecado, ok? Não permita, pois, que essa acusação te leve a se afastar do caminho de Deus, ok? Não se ache imundo ao ponto de se afastar de Deus, como se Deus não fosse te aceitar para perdoar o seu pecado, ok? A palavra de Deus diz: vinde a mim e eu me achegarei a vós, ok? Vá até Deus, Ele se achegará a você para perdoar o seu pecado, mas tenham fé que será perdoado, porque o homem que duvida, a Escritura diz, é semelhante às ondas do mar que jogam para lá e para cá lama e lodo, né? Essa água do mar representa a vida de um homem inconstante, ok? Um homem que duvida. Ele é semelhante à onda do mar. Uma hora ele está crendo, outra hora ele não está, ok? E eu posso dizer com total exatidão: tem orações que Deus ouve de imediato. Há orações que você faz por meio da fé pedindo: Senhor, me santifica. Senhor, abra a mão me dê forças para vencer o meu vício. Senhor, me dê forças para abandonar o pecado. Senhor, me dê forças para resistir até derramar sangue. Você acha que essas orações não serão ouvidas por Deus? Você acha que esse clamor, que esse suor, essa lágrima não será ouvido por Deus? Porque a palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará. Ok? Graça e paz a todos, uma ótima semana.